O Momento Nutri de hoje é com a Estela Canaã, mãe, empresária, proprietária do Bull Prime, uma rede aí de açougues e restaurantes com carnes nobres, além de dar cursos para mulheres de churrasco. Estela, prazer te ter aqui. O prazer é meu. Assim, a gente sabe, né, o quanto é. Assim, eu atendo alguns pacientes que trabalham nessa linha da gastronomia, mas você, como mulher, ter que aí administrar novos pratos, criação de novos pratos, ainda mais para um público muito exigente, né? Então tem que estar aí nesse meio de provas, degustações e criações. Como é para você equilibrar esses excessos da gastronomia com o seu peso, com o seu autocuidado e sua saúde? Bom, de primeiro tenho que agradecer de eu estar aqui. Esse projeto que você está fazendo, que eu achei fantástico, porque você traz, tipo, as mulheres para falar do dia a dia, de como que é, porque ver é tão diferente de você estar vivendo aquilo ali, né? E o meu dia a dia, eu vejo assim, é super corrido. Então eu tenho que começar a me policiar e começar a organizar algumas coisas. E nessa área da gastronomia, como você mencionou, a gente acaba tendo que experimentar pratos. Eu vejo a Bu, ela tem uma coisa assim que é uma particularidade nossa, tanto minha quanto do Marcos, de tudo que a gente coloca na mesa, tudo que vai pro cardápio, a gente experimenta. Então nada passa sem a gente sentar, experimentar 1, 2, 3, às vezes 4 vezes, para daí a gente dizer, deu certo. Então agora vai e a gente começa a rodar aquilo. E no começo, quando eu entrei nesse mundo da gastronomia, eu confesso que eu não pensava muito nessa parte de cuidado, eu ia lá, comia, experimentava de novo e tal. Só que eu vi que aquilo ali também foi começando a pesar, sabe? Tipo, a conta vem, uma hora chega. Sim. E você acaba, com o passar do tempo, você acaba colocando algumas coisas como prioridade. E nessa prioridade, uma das coisas que a gente coloca e a gente vê é a qualidade e a qualidade de vida que a gente tem que ter. Então eu comecei a aprender a fazer as provas, aprender a sentar, a experimentar de uma maneira mais educada, vamos dizer assim. Porque como que não com exageros, né? Você chegou a aumentar muito de peso nessa fase que você começou a criar novos pratos? Sim, é pra falar a verdade, né? Sim, aumentei. Quantos quilos você sabe? Do que eu tô hoje? Eu cheguei a uns 9 quilos a mais, 9, 10 quilos a mais. Então, só que você não sente. Porque é uma coisa que você tá ali, você não vê. E é seu trabalho, não entra, que eu falo com meus pacientes que tem a refeição livre, que você vai comer de forma ali, né, no momento de lazer. No seu caso, era seu trabalho que você estava tendo que ingerir essas calorias a mais. Sim, e outra coisa que também que eu acho que pesa muito, a gente nunca tinha horário para comer. Então, o meu horário de almoço não é o meio-dia. Não é até 12:30, às vezes é 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, porque eu tô naquele ritmo de escritório e daí também na parte lá embaixo, que eu digo lá embaixo que é na cozinha, né? Então daí eu vou fazer um acompanhamento de alguma coisa, o chefe de cozinha liga, tá pronto, agora tá na hora de vocês descerem provar. A gente desce 3 horas da tarde, horário que você já tá fazendo um lanche. Sim. E a gente tava comendo um prato, um almoço. Sim. Só que hoje eu particularmente já consigo fazer de uma maneira diferente. Então, tem que fazer a prova, então vamos selecionar o dia para fazer isso, a gente prova, não deu certo, não tá do jeito que a gente quer, ele não vai repetir aquele prato naquele dia. Então ele vai repetir no outro dia, porque senão eu ia comer 1, 2, 3 vezes a mesma coisa até ficar pronto. Que bom, você conseguiu achar esse equilíbrio, sim, né, do teu trabalho ali em relação a sem tirar a qualidade para esses produtos. Exato. Ótimo. E assim, né, esse mercado é muito exigente, né, assim, que tanto dos produtos quanto do serviço, né, então são carnes nobres, então você já pega um público mais nobre também. Exato. E como você faz para ter essa energia, tanto física quanto mental, para se dedicar aí, né, no seu trabalho e entregar o seu melhor? Então, é complicado, mas eu vejo assim, hoje, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é cuidar de mim.
Então, você já me conhece, já sabe. Então, eu tiro aquele tempo para eu poder fazer o meu exercício físico, antes eu não fazia isso. Então, eu colocava assim, eu vou fazer uma academia, vou fazer alguma coisa no final do dia. Esquece. No final do dia eu começava a aparecer, jantar, um compromisso ali, filho que precisa ser levado para algum lugar. Então, eu não conseguia me manter focada naquilo. Hoje, antes de qualquer coisa, 6 horas da manhã é meu horário de academia. Chova, faça frio, calor, o que for. 6 horas da manhã eu tô lá. E às vezes eu fico pensando, por que às 6 horas, se eu trabalho, o meu trabalho me dá o direito de eu poder escolher. Eu posso entrar 10 horas, eu posso entrar 8, eu posso entrar 11 horas. Só que às 6 horas da manhã é o horário que eu tenho que ninguém vai me ligar, que eu não vou precisar estar resolvendo absolutamente nada, é meu. Tanto que o meu celular fica num cantinho, eu termino, fico 1 hora ali, depois já começa. Aí eu vou acordar o meu menor, daí vai preparar café, levar pra escola, daí eu já vou me arrumar, daí que eu vou começar a fazer minhas coisas, aí pronto. Mas essa parte a primeira parte, o primeiro horário é meu. Sim. Eu comecei a me policiar isso já fazem uns 2 anos, eu acho que eu tô assim. E o que isso impactou nessa sua energia, tanto física quanto mental, pro teu dia? Te deixa mais leve, sabe? Deixa aquela coisa assim, eu já fiz, sabe? Eu tenho muito assim, eu preciso de metas, assim. Então eu vejo assim, eu tenho que... Meu dia é trabalho, é a minha família, os meus exercícios. Então sempre eu tenho, tipo, as minhas regrinhas que eu tenho que passar por ela o dia todo. Se eu não faço uma, eu fico insuportável. Mas assim, insuportável. E eu vou descontando quem tá do lado. E aí, quando eu comecei a colocar esse tipo de regra, assim, eu vou eliminando. Então, opa, o meu exercício já tá pronto. Sabe aquela sensação de dever cumprido? Já fiz, pronto, agora eu vou pro trabalho. Aí termino lá, agora eu vou para casa. E agora eu tento me policiar e não trazer coisas do trabalho para eu terminar em casa. Às vezes eu consigo, às vezes não. Se eu pegar um histórico de quando eu entrei no ramo da carne ali, na parte do escritório, principalmente na parte do escritório, que é uma parte mais burocrática, e eu tive que aprender muito ali. Eu trazia muitas coisas para casa. Então eu ficava no escritório até 6h30, 7 horas, às vezes 8 horas da noite, pegava meu computadorzinho, chegava em casa, fazia um jantar correndo, porque eu gosto de cozinhar, então eu fazia um jantar correndo, jantava, as crianças iam dormir e eu ficava até 1h30 da manhã, e daí no outro dia, de novo. E agora, tipo, não. Então eu acho que colocar regra, sabe? Você começar a colocar limite em algumas coisas e você se dá o direito de você poder fazer. Isso dá diferença, dá resultado no seu trabalho, dá resultado na tua casa, dá resultado com a tua família, com os teus filhos. Então é uma questão, tipo, de prioridade, sabe? Porque você ficar tanto esse trabalho de casa, assim, claro que às vezes, em certos momentos, precisa ser feito um trabalho extra, mas você manter isso como rotina, isso vai te esgotando. Muito. Fisicamente e mentalmente, muito, né? Começa a atrapalhar a questão da qualidade do sono e aí vai impactar na sua produtividade. E aí começa a entrar num bolo de neve. Daí você fica mais estressada, mais ansiosa, porque você não tá conseguindo fazer as coisas, come mal, dorme mal e entra nessa bola de neve negativa, né? Exatamente. Então, é colocar padrões. E assim, eu sou super defensora do treino cedo. Porque primeiro, você sabe que nós, quando acordamos, né, o nosso cortisol, ele levanta, ele sobe porque ele é um hormônio do despertar, ele não é só hormônio do estresse. E fazer um exercício logo cedo, você consegue modular um pouco mais esse cortisol com as catecolaminas, que são outros hormônios liberados na atividade física. E isso faz com que o seu dia seja muito mais produtivo e você renda mais com o exercício. Eu não sabia. E eu coloquei prioridade às 6 para ninguém me atrapalhar. E no fim, foi a melhor coisa que eu vi. Sim, com certeza, com certeza. Você já passou ali, né, por diversos momentos assim na sua vida que você sentiu que você estava assim se negligenciando, né? Então teve o fato de você ter aquele aumento de peso devido às provas, e teve mais alguns momentos que você se sentiu nesse estado? Deixar a gente de lado, né? Sim, e eu vejo isso que é constante.
eu falo que eu generalizo, assim. Eu acho que a mulher faz muito isso. Porque a gente não consegue dar uma pausa em algumas coisas. E a gente sempre está se cobrando. E eu me cobro, assim, muito. Então, às vezes eu tô fazendo alguma coisa, eu falo, não, mas eu podia estar melhor, eu podia ser uma mãe melhor, eu podia estar ali me dedicando mais na cozinha da empresa, eu podia estar me dedicando mais na parte administrativa, então é muita cobrança. E eu vejo que a hora que às vezes eu paro, no meio da tarde, às vezes aparece alguma coisa para eu fazer, ou agendei uma consulta que só poderia ser às 2 horas da tarde. Aquilo ainda me culpa, porque eu tô parando pra, sabe, por mais que eu tô parando pra me cuidar ou pra fazer uma coisa que eu preciso, a minha cabeça fica naquela, sabe, eu podia estar fazendo isso, eu podia ter agendado outro horário. Então eu acho que a culpa é algo que acaba vindo na carga da mulher, porque a gente quer dar conta de tudo. Sim. A gente quer ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa administradora, a gente quer sempre ser bom naquilo que a gente faz. E a gente acaba se cobrando nisso. Sim. Mas eu confesso que agora eu já tô começando a dar uma agora eu vou. Antes eu não ia. Agora eu vou, fico pensando, mas eu vou. Sim. Mas se a gente não dá uma pausa, a gente não consegue entregar. Sim, então, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar bem fisicamente, a gente precisa estar bem mentalmente para a gente conseguir entregar o melhor. Então, e é em todas as nossas áreas. A gente tem que estar sempre, a gente ter uma harmonia dentro de casa. Senão a gente não consegue nada. E assim, né, hoje, nessa sua jornada, né, porque você começou, né, essa parte da carne depois de ter já uma profissão, que eu quero ser coach, né? E nada a ver, assim, né? Essa jornada, assim, de tudo, né, que você era, né, dentista, Sim. foi pra carne. Sim. Né? Então você já passou aí por uma história muito longa, né, por diversas mudanças na sua vida. O que você mais, assim, vê que te transformou, que te fez uma pessoa melhor, que te, assim, até mesmo com você mesma, com o seu próprio olhar para você? Então, como você falou, eu acho que eu fui pulando, né, de tempo em tempo. E, na verdade, eu acabei me adaptando em várias coisas. Então, eu sou formada em odontologia, então eu sou dentista. Às vezes falam assim, não é mais dentista. Eu sou sim, eu me formei, eu sou dentista sim. Então, eu me formei na área de odontologia, trabalhei por 11 anos num consultório, fiz 4 especializações. Então, desde quando eu me formei, eu não parei de estudar. Em nem um minuto. E eu gosto de estudar. Então, eu não parei de estudar. Então, eu fiz especializações e montei meu consultório. Depois de montar meu consultório, eu acabei também indo atender em outros consultórios que me chamavam e eu acabava fazendo esses tipos de trabalho. E veio a pandemia, que aí eu acho que fez assim, ó, na vida de todo mundo, né? Tipo, veio como uma onda, embolou e vamos ver quem é que levanta e como que vai levantar disso, né? E no consultório eu não podia atender. Sim. Eu fiquei mais de 6 meses sem abrir a porta do consultório. Sem poder fazer atendimento nenhum. E nesse período, o Marcos estava a Bull estava crescendo, a Bull Prime estava crescendo e exigia pessoas trabalhando e ao mesmo tempo não podia ter muita gente lá dentro. Uhum. Então a gente fez o Marcos olhou para mim e falou assim, vem cá. Meu aonde? Ele veio me ajudar. Daí eu falei assim, tá, mas fazendo o quê? Não, você vem na parte administrativa. Você sempre colocou o dedo mesmo não estando junto ali dentro do escritório. Ele chegava em casa, a gente falava de trabalho e eu sempre falava, não faz desse jeito, faz daquele. Por que você fez assim? Por que você não faz assim? Então, você já gostava dessa parte de gastronomia? Já, então sempre eu estava envolvida nisso. E aí eu entrei nesse mundo sem saber nada, mais nada. A parte administrativa era meu consultório, meu paciente, eu anotava, ele me pagava, tava tudo certo. Eu comprava minhas coisinhas e tava tudo certo. Quando eu entro numa empresa que tem mais de 98 funcionários, que a gente tem 5 lojas, né? Pra eu ver aquilo lá, pra eu fazer administração, eu falei, eu não vou dar conta. E eu fiquei numa fase assim, largo ou não largo a odontologia? E aí eu digo que as coisas vão acontecendo a hora que você vai respeitando
cada ciclo que você passa. Então você tem um ciclo que você às vezes não vai fazer nada, que você tá aquele ciclo que eu digo assim, a gente tem filho, tá ali, aquele ciclo é teu, você vai passar por aquilo, vai passar. Aí depois você tem uma outra mudança, você tem que aprender e passar por aquele ciclo também. E eu digo que os meus ciclos foram contínuos, aí cheia de aprendizado em cima disso. E aí quando eu cheguei nessa área da Bull, eu comecei sem saber nada, né? E aí foi quando eu comecei a estudar. Eu fiz curso de gastronomia, me formei chefe. Por quê? Porque eu não queria sentar com o chefe de cozinha e eu não sabia o que ele estava falando. Eu adoro cozinhar. Eu cozinho na minha casa, eu cozinho para os amigos que vão lá em casa. Então lá em casa tem jantar praticamente toda semana, porque eu gosto daquilo. E eu sempre gostei de receber. E eu falava assim, bom, vou fazer gastronomia não é só pelo fato de eu aprender a cozinhar melhor ou menos, ou qualquer definição que for, mas é para eu poder sentar, conversar com o chefe de cozinha e na hora que a gente for fazer uma prova de um prato, você poder discutir. Eu saber o que está acontecendo, ou ele olhar para mim e falar assim, não dá para fazer isso aqui, não dá para replicar, não dá para fazer. Quando eu falava isso, eu falava, acho que não dá mesmo, acho que não tem dar tempo. Hoje não. Hoje eu falo, por que não dá? Sim. Hoje eu questiono, eu quero saber. Não dá, peraí, vem cá. Então hoje eu desço na cozinha. Então às vezes eu vou lá inventar uma sobremesa para um festival que a gente acaba fazendo, tipo prato casado de entrada, prato principal e sobremesa. Às vezes eu desço e falo assim, não, essa sobremesa tá muito xoxa, vamos lá mexer. Vou lá, faço o vídeo, mando para todos os chefes de cozinha replicar. Então, tipo, você acaba se adaptando, sabe? E isso vai transformando. Eu vejo que a Estela que começou é outra Estela que tá hoje, sabe? Sim, você vai se desenvolvendo tanto como pessoa e também na parte profissional. Muito. E aí nessa veio a ideia de criar um curso de churrasco para as mulheres. Não, essa ideia do curso de churrasco para mulher é que o meu marido não tem o que fazer, né? Ele vai me dando trabalho. E eu vou aceitando, vou pegando. Quando ele começou o curso de churrasco só para homens, e eu ia junto, eu gosto, né? Então eu ia ajudar ele, colocava os slides, arrumava. Eu sempre estava junto e eu via o curso. E nesses cursos, ele dava para 20, 25 pessoas estavam no curso e sempre aparecia mulher no curso. Sempre aparecia mulher. Eram 2 ou 3 que estavam lá. Só que elas ficavam, e eu notava que elas ficavam acuadinhas, sabe? Tipo, queriam perguntar, mas não queriam, porque é um mundo totalmente masculino. E às vezes, será que eu pergunto isso? Tipo, cheio de homem, uma pergunta às vezes podia, para os homens que estavam ali, podia parecer tão óbvio, mas para elas não. E eu comecei a olhar, e o Marcos terminou o curso, ele olhou para mim e ele falou assim, já sei o que a gente vai fazer, olha, a gente vai começar a divulgar um curso para mulher de churrasco. Eu olhei pro cara dele e falei, mas como assim? Você sabe, é só você passar o que você sabe. Então eu falei, Marcos, eu nunca fiz curso de churrasco, eu faço churrasco em casa. Você faz churrasco em casa, você sabe fazer, então você vai dar o curso. Lá, comecei a estudar. Fui estudar raça de boi. Fui estudar corte de carne, porque até então você vê a carne cortadinha, bonitinha dentro de uma bandeja. Fui estudar corte de carne, fui saber de onde que sai a picanha, de onde que sai o ancho, de onde que sai o chouriço. Fui entender tudo. E daí eu falei, então eu vou fazer. Aí eu peguei o curso que ele dá, o mesmo curso que ele dá para os homens, eu dou para as mulheres. Só que eu fiz de uma maneira diferente. Eu falei assim, você coloca ali, a gente faz prática, né? Então tem o lombo do animal ali, você faz os cortes, mostra aonde que sai e tal. Daí eu falei assim, não, eu como mulher gosta de ver, tem que entender de onde que sai esse negócio. Aí eu faço um quebra-cabeça do boi em cima da bancada. Então tá lá o lombo, eu falo assim, tá vendo isso aqui é inteiro. Daqui sai o filé mignon, daqui sai o ancho, daqui sai... Daí eu, meu Deus, eu não sabia que é isso. E quando eu fiz o primeiro curso, eu comecei a ver a quantidade de mulher que tem interesse nisso. De estar nesse mundo que é um mundo masculino. Sim, então você só vê um homem fazendo churrasco, né? É muito difícil ver a mulher tomando a frente em relação a isso. E o maior medo delas é o fogo.
Como é que eu vou fazer o fogo da churrasqueira? Daí você vai lá e mostra como que faz Sim, o fogo. aí vê Daí que não é. A gente faz tanta é coisa isso, muito mais difícil, né? muito mais. A parte mais complicada do churrasco, quem faz é as mulheres, porque o homem vai lá e assa a carne. O tempero da carne normalmente é um salzinho. A mulher tá lá fazendo a maionese, a salada, o arroz, o salpicão, um monte de coisa que ela tá fazendo. Toda a parte da recepção Toda. das pessoas. Tudo. Eu digo assim, as entradinhas, tudo que ele tá fazendo é a mulher. Sim. Eu falei assim, a parte mais fácil vocês estão deixando pros homens fazer, gente. Vamos mudar isso. Aí, vamos trocar, vamos inverter. Aí teve uma que falou assim, ó, eu tô aqui no curso, mas eu não vou avisar meu marido que eu tô, porque senão eu vou ter que fazer o churrasco também, porque já sobra tudo pra mim. Se ele sabe o que eu tô fazendo... Vai sobrar isso? Não, vai ter que trocar. Então ele fica com as entradas. E aí eu vi que elas, no curso eu percebi assim que elas perguntam muito mais que os homens. Então o que eu analiso assim, eu acompanhei os cursos que o Marcos dá, os homens perguntam muito pouco porque já sei, sabe ou muita acho coisa, que né? sabe, então tá tudo certo. A mulher não, elas me enchem de pergunta. E eu acabo aprendendo cada vez mais. Sim. E é uma coisa tão gostosa, porque termina o curso, elas saem de lá, elas já levam carne, já compram carne, já no outro dia. O curso normalmente é numa terça-feira. Na quarta-feira já estão fazendo churrasco. E falando nisso, eu quero que você me fale assim do seu dia. Qual é o seu momento do seu autocuidado diário? Diário, todos os dias? Todos os dias eu acordo, faço a minha academia e tem um momento meu, que a hora que eu não tem ninguém, ou às vezes eu levanto um pouco mais cedo, das 6 da manhã, para eu ficar uma meia hora. Eu pego meu cafezinho, sento na poltrona, pego meu livro, leio, não tem nada, às vezes tá até escuro. Não tem nada, mas eu tô ali, eu leio, tenho meu momento, é meu, só meu, sim, sabe? E é aquela hora que você, tipo assim... Se conecta. Ai, tipo, você. E você, parece que a tua respiração é diferente ali. Sim. E aí ali começa, porque depois de um certo horário, você sabe que é outra velocidade o teu dia. Sim. E ali você consegue pausar, você consegue ficar quieta, você consegue pensar, você consegue se organizar para daí começar. Sim. Ainda mais que a mente da mulher, né, é um turbilhão. Então ter esses momentos são importantes para a gente se conectar. Muito, faz toda a diferença. Bom, vamos lá. Agora um quiz rapidinho. Ai, meu Deus, vamos. Respostas bem curtas de uma palavra. Vamos lá? Meu Deus, tá. Dá para pensar. Pode pensar. Quanto tempo? Que dá pra pensar. Rapidinho, rapidinho. Ai. Quando bate a ansiedade, você fico quieta. Harmonização perfeita. Vinho e carne. Em dias puxados, a sua alimentação é? Corrida. Não podia, né? Mas é corrida. O que significa um autocuidado para você hoje? Silêncio, ficar quieta. Perfeito. Ai, obrigada, adorei.